o PT ligou o sinal de alerta para as eleições desse ano. Não que no momento o Bolsonaro represente uma grande ameaça ao Lula, porque todas as pesquisas de intenção de votos mostram o Lula liderando o primeiro turno em todas elas e em todos os cenários. Inclusive, com alguns cenários, Lula vence a eleição no primeiro turno. E em todas as pesquisas de intenção de votos também, Lula vence todos os candidatos no segundo turno. Só que essa situação das pesquisas eleitorais tem trazido uma sensação de já ganhou em algumas alas dentro do partido e um salto alto altíssimo que é considerado perigoso pela campanha do Lula. Lula já havia falado sobre isso no final do ano passado e nessa semana Jacques Wagner voltou a falar que o partido precisaria colocar as sandalinhas da humildade, como eu vou trazer para vocês. E esse salto alto do PT atrapalha inclusive a estratégia eleitoral do Lula, porque o Lula quer transformar a campanha dele em um grande movimento e uma frente ampla de fato que foi tão falada até o ano passado, e o Lula quer fazer da campanha dele essa frente ampla, conversando inclusive com pessoas da centro-direita, como foi falado pelo Celso Amorim em entrevista vinculada hoje. E a aliança com Geraldo Alckmin, que já está consolidado como vice do Lula, faz parte desse movimento que o Lula quer criar na campanha. Mas, aí que vem a grande questão. O salto alto de algumas pessoas dentro do partido podem atrapalhar essa estratégia, como aconteceu com o Rui Falcão. E o Lula traz 3 pontos de Bolsonaro que podem mostrar que o pleito não está tão definido assim. Eu aqui no canal acredito que Bolsonaro tem uma rejeição e um quadro irreversível. Irreversíveis. Não tem como Bolsonaro virar esse jogo, porque o ódio a Bolsonaro já está bastante consolidado. Mas vamos trazer aqui os pontos do Lula, deixa eu trazer também para vocês a puxada de orelha do Jacques Wagner e vocês podem deixar aí nos comentários o que vocês têm achado de tudo isso. Mas antes você vai clicar no botão de gostei, vai se inscrever no canal se você ainda não é um inscrito e vai ativar também as notificações. O Jacques Wagner, ele falou o seguinte, vamos pegar, recuperar um pouquinho do passado, né, no final do ano passado. Quando começou toda aquela história do Alckmin ser o vice do Lula, algumas pessoas dentro do partido começaram a torcer o nariz. Lembram de movimentos contra essa chapa? Do José Genuíno e do Rui Falcão? Muitas pessoas naquela época diziam que o Alckmin seria desnecessário para o Lula, porque o Lula está vencendo, não precisaria de um vice mais à direita, e o Lula bateu o pé e decidiu que o Alckmin seria vice. E como eu falei, muitos estavam dizendo pela ampla vantagem do Lula nas pesquisas. O Rui Falcão, no dia 16 de janeiro desse ano, falou o seguinte: Lula não precisa de uma muleta eleitoral, porque ele está liderando todos os cenários. Ou seja, ele não precisaria do Geraldo Alckmin. Mas o Lula, como nós estamos falando, ele quer o Alckmin porque a candidatura do Alckmin como vice não traz um voto a ele. E o próprio Lula assume isso, admite isso. Mas há um simbolismo muito forte em trazer o Alckmin como vice. Por isso que ele quer o Alckmin, ele quis o Alckmin e o Alckmin assim será o vice. E o Jacques Wagner, essa semana, fez a seguinte declaração para o Globo. Eleição não é peru de Natal, não morre de véspera. Eleição tem que trabalhar até a abertura das urnas. Muita gente em 2018 foi dormir com a faixa e acordou derrotada. O alerta. Então o que ele está falando? Olha, não adianta o partido acreditar que a eleição já está ganha. A eleição precisa ser trabalhada diariamente. Todos os dias é necessário, todos os dias é preciso trabalhar pela campanha do candidato. E aí essa fala do Jacques Wagner serve para todos os partidos, né? Não brinco com isso, até me preocupo. Ou seja, não brinco com isso. Eu só estou preocupado com esse clima de já ganhou dentro do partido. Vamos botar as sandalinhas da humildade, botar os argumentos na cabeça, para evitar qualquer tipo de boicote que possa ter dentro do partido ou qualquer tipo de ruído dentro do partido com as alianças ou com o conjunto que o Lula tem feito com os outros candidatos, né? Ou com os outros partidos ou com figuras da centro-direita. Porque vocês sabem que o Lula tem feito acenos para os antigos tucanos. Ao Serra, ele quer conversar com o Serra, conversou com o Arthur Vigílio, com o Aníbal e já se reuniu essa semana também
com o Fernando Henrique Cardoso para discutir a chapa com o Alckmin. O Fernando Henrique Cardoso achou uma ótima ideia. Claro que ele não vai falar sobre isso no momento, essa informação do Lauro Jardim. Mas para evitar esse ruído, esse burburinho dentro do partido com essas conversas que o Lula está tendo com os outros, com seus antigos adversários. Se bem que o Lula e o Fernando Henrique Cardoso foram adversários na política, mas eles têm uma relação muito próxima. Muito próxima. Eu não sei se eu posso considerá-los como amigos, mas eles têm uma relação amistosa muito grande. E o Lula, ele sabe que o jogo não vai ser tão fácil quanto alguns petistas apontam. E ele traz 3 pontos sobre o Bolsonaro que mostram isso. O primeiro ponto é a fidelidade dos eleitores de Bolsonaro. Essa foi uma reportagem da Folha de São Paulo, salvo me engano, divulgada hoje ou ontem. Enfim, a fidelidade dos eleitores de Bolsonaro. Bolsonaro, como a gente fala aqui no canal, desde 2019, ele tem uma base fiel de eleitores. Porque esses eleitores, eles não enxergam Bolsonaro como sendo um presidente da república. Bolsonaro, ele é a liderança de um movimento, o movimento bolsonarista. E cada bolsonarista olha para o Bolsonaro e não enxerga uma pessoa, mas sim um espelho. Bolsonaro é a imagem e semelhança de todos os bolsonaristas brasileiros. Todos eles são fracassados em essência. O fracasso, uma pessoa fracassada, não é aquela que teve um fracasso na vida. Eu tentei passar um concurso público, não passei. Eu tentei entrar no vestibular, não entrei. Eu tentei ficar com uma menina, não consegui. Isso não é o fracassado. O fracassado é aquele cara que não, ou aquela pessoa que não consegue atingir o seu objetivo e fica rancorosa com isso. Fica amargurada. Esse é o fracassado. E Bolsonaro, ele é o representante máximo do fracasso da população. Tanto que, nas pesquisas de aprovação lá de 2019, todo mundo falava da rejeição de Bolsonaro, mas Bolsonaro mantinha um constante 30% de aprovação. E o Datafolha trouxe uma pesquisa lá em 2019 que foi atualizada agora, mostrando a quantidade de pessoas que têm uma mentalidade muito parecida com a de Bolsonaro. E era exatamente 33%. Hoje, a quantidade de pessoas que pensam igual ao Bolsonaro está na faixa aí dos 25%. Justamente a quantidade de apoio que o presidente tem e mais ainda a quantidade de pessoas que falam que vão votar em Bolsonaro. Então Bolsonaro representa uma mentalidade. Ele é quase um líder religioso e isso precisa ficar muito claro na cabeça de cada um de vocês. E o Lula percebeu isso também. E pelo fato dos eleitores serem tão fiéis ao Bolsonaro, eles não vão migrar para o Sérgio Moro. Como nós estamos falando aqui, Lula também já percebeu essa movimentação. Então esse é o primeiro ponto de Lula apontar que não vai ser tão fácil assim derrotar Bolsonaro. O segundo ponto é a força de Bolsonaro nas redes sociais. Bolsonaro tem uma mobilização enorme nas redes, ele tem mais de 40 milhões de seguidores, somando todas as redes sociais. Nenhum outro candidato consegue chegar perto de Bolsonaro, nenhum outro político consegue chegar tão perto assim de Bolsonaro. Fora que o Telegram, que é hoje a principal plataforma de propagação de notícias mentirosas, o Bolsonaro ele tem 1 milhão de seguidores lá. E vocês viram essa semana aquela brincadeira do Bolsonaro ter feito paz mundial? 22% da população brasileira, ou das pessoas que tiveram contato com aquelas notícias, acreditaram. Por quê? Porque elas foram massacradas com notícias ou com postagens sobre aquele assunto. Então há uma força do Bolsonaro muito grande nas redes sociais que não pode ser descartada. E por fim, o Auxílio Brasil. Bolsonaro pode, com o Auxílio Brasil, atenuar a rejeição que ele possui com a população mais pobre. Ele tem condição de fazer isso? Tem. Eu não vejo que será grande o suficiente para poder mudar o panorama dele ou reverter o cenário. Porque a população mais pobre foi a que mais sofreu durante a pandemia. Mais sofreu. Foram as que mais perderam empregos, foram as que mais tiveram dificuldades para se alimentar, foram as que mais sofreram com a inflação e mais ainda, foram as que mais sofreram com perda de parentes. E o Lauro Jardim trouxe uma reportagem ontem dizendo que o Bolsonaro ele tentou conversar com um ex-aliado, que agora me fugiu o nome, que é um delegado de polícia que foi deputado do Distrito Federal. Apoiou o Bolsonaro até certo ponto, é um ex-deputado Armando alguma coisa, me fugiu o nome dele infelizmente. Ele era um antigo aliado de Bolsonaro, mas agora ele não quis nem conversar com o Bolsonaro. E o motivo do afastamento desse antigo deputado, que era muito ligado às polícias do Distrito Federal, foi que a esposa dele faleceu por conta da pandemia. Então imagina, se você tem um pai que faleceu durante a pandemia, ou aquela avó que você gostava muito, a sua mãe, o seu filho, até mesmo o seu recém-nascido, porque aumentou, explodiu a quantidade de crianças internadas por conta da pandemia nesse ano.
Você vai votar em Bolsonaro mesmo? Sabendo de tudo que ele fez? Claro que o fanático vai. Mas o fanático, ele não é a regra, ele é a exceção. Então vai ficar difícil o Bolsonaro ele conseguir recuperar esse apoio dos mais pobres. Porque eles vão lembrar dos rostos que se foram durante a pandemia por culpa de Bolsonaro. Que não quis se imunizar, que não quis, que dificultou ao máximo a compra dos imunizantes, que apostou em uma estratégia assassina que foi a imunização de rebanho. Então por isso que eu vejo como um cenário muito difícil de ser revertido. Mas o PT, claro, precisa ligar o sinal de alerta para evitar que o clima de já ganhou atrapalhe as pretensões eleitorais e estratégicas do Lula. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.